Ouça agora Crônicas da Paisagem, com Jorge Hermann falando sobre a cultura do meio ambiente. Queridas e queridos, bem-vindos às Crônicas da Paisagem, na nossa Cultural FM, a parceira de todas as artes. Aqui, enquanto os bons ventos soprarem, estaremos analisando de que forma nos movemos em nossos territórios, de que maneira nos comportamos diante do fenômeno da vida em todos os seus aspectos. Pois tudo em nossa vida tem a ver com ecologia. Tudo, mesmo aquilo que contradiz a ecologia. Todas as sociedades dependem de uma contabilidade que demonstra a forma como elas recebem e retribuem o que recebem da natureza. E é disso que vamos tratar aqui semanalmente. Isso significa que aqui você ouvirá coisas muito agradáveis e outras nem um pouco. Buenas, na semana passada vimos como uma visão de mundo equivocada pode desfigurar toda uma região. Me refiro ao nosso litoral norte do Rio Grande do Sul, que foi patrolado por um conceito de ocupação do solo que não soube respeitar as suas nuances, sutilezas e riquezas. De toda a paisagem que se esparramava de sul a norte, na forma de águas, dunas e vegetação, restaram só alguns trechos sem tijolos, cimento e asfalto. Aqui um trecho de praia, ali um trechinho de dunas, lá adiante um campo e um capão. Resquícios de um ambiente, retalhos do que isso um dia foi. Mas que nem por isso devem ser desprezados. Pelo contrário, muito pelo contrário. É que as cidades que trouxemos para o nosso litoral se colaram umas às outras, a tal ponto que alguns trechos do litoral são uma única cidade. Isso não se desfaz mais, mas ainda pode nos levar a uma reflexão. Era isso mesmo que queríamos? Bem no extremo norte do litoral gaúcho, onde o Rio Grande quase termina, aqui mesmo, ao lado de uma cidade que quer crescer a qualquer custo, repousa um trecho que simboliza todos aqueles ambientes que perdemos em nosso avanço sobre a costa. Aqui repousam paisagens que formam um mosaico, que poderia ser considerado um museu a céu aberto. Mas não. O museu costuma preservar o passado e aqui estamos falando é do futuro. Temos aqui em Torres uma reserva ecológica e ela tem 1000 hectares. É muito, dirão os que não entendem o seu papel. É pouco, dizem os outros, que sabem muito bem o tesouro que existe lá. Nesta reserva ecológica resistem espécies sobreviventes que hoje nos encantam e surpreendem quando surgem diante de nossos olhos desacostumados. Como não se surpreender diante de um tamanduá-mirim, um lagarto-teiu, um gato do mato, um mão-pelada, um mico-prego ou então uma coruja mocho-diabo? Não se assuste com o nome desse aí, nem culpe o bicho. Ele é lindo, enorme, e eu garanto, assim como os outros, não lhe fará mal. Pois então, nessa reserva ecológica, há gente comprometida com a sobrevivência desses bichos. Essas pessoas estudam e acompanham os seus movimentos e para isso usam estratégias interessantes, como armadilhas. Não é esse tipo de armadilha. É outro que eu falo, que não machuca e nem molesta os bichos. É uma armadilha fotográfica que também filma. Ela fica escondida lá no meio do mato e é dotada de uma luz infravermelha capaz de surpreender a ronda noturna dos nossos amigos, pois graças a ela já foi possível ver em carne e osso graxains do mato, mãos-pelada, gatos maracajá e outras espécies dessa comunidade animal que vai se revelando aos pouquinhos. Agora, imagine um desses animais que não sabe que vive numa área protegida e que age de acordo com um programa biológico milenar. Se ele for suficientemente grande, transitará até as margens da reserva para acessar outras áreas em busca de um parceiro ou parceira para procriar. Isto vai renovar o patrimônio genético da sua espécie. Vivemos num planeta onde as espécies agem respeitando algo que o ser humano
só começou a entender graças a Charles Darwin, a consanguinidade. É um termo que define o risco que correm as espécies cujos indivíduos procriam tendo um parentesco muito próximo. Isso ocorre quando eles não têm alternativa por estarem confinados a uma área restrita, e o resultado acaba sendo o enfraquecimento do seu repertório genético, que por sua vez deixa a espécie menos apta a sobreviver. Então, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine-se uma capivara. Isso mesmo, uma capivara. Conseguiu? Muito bem. Se você conseguiu, agora imagine como é sair do Parque de Itapeva e tentar chegar ao Parque da Guarita. Para começar, você precisará andar de noite, pois é mais seguro, porque terá que evitar aquela espécie intrometida e numerosa que adora devorar capivaras. Quando chega ao Parque da Guarita e vê que ali não há ninguém interessante, é preciso voltar pelo mesmo caminho e novamente à noite, pois ele permanecerá cheio de perigos. Esta experiência imaginária que você acaba de viver só é possível na vida real graças ao que os cientistas denominam de corredores ecológicos, ou seja, caminhos por onde a fauna ainda consegue passar com relativa segurança para acessar outras áreas mais ou menos preservadas. Esse é um drama silencioso e oculto, para o qual muitas pessoas estão desatentas, porque não estão acostumadas a fazer esse exercício do que chamamos de alteridade, que é a capacidade de um ser humano de se colocar no lugar de um outro ser, humano ou não. Porque ser humano não é só ter compaixão pelo ser humano. Ser humano é ter compaixão. Ah, sim. A reserva ecológica da qual estou falando desde o início do programa é a mesma da semana passada e só podia ser, porque é a única reserva que preserva o último remanescente do bioma Mata Atlântica em toda a costa do Rio Grande, o Parque Estadual de Itapeva. E isso não é pouco. Para dar conta do imenso desafio de cuidar desse tesouro biológico, científico e turístico, a reserva precisa de gente dedicada, como o gestor Paulo Grubler, da Núbia Nascimento, e uma equipe muito coesa de técnicos e guarda-parques que atuam referendados por um conselho de representantes da comunidade sempre presente e atuante. Graças a essa fórmula democrática, a reserva é hoje uma referência no Brasil. Quem mais uma vez nos acompanha é o alemão Frank Steiner, com sua bela I Ching Symphony. A música chama-se Chen, que significa céu, e é uma alusão ao primeiro trigrama do oráculo chinês. A imagem que ilustra nosso podcast lá no YouTube é uma pintura da praia da Itapeva Livre, onde um grupo de aves voa. Os programas são postados no YouTube aos domingos, graças ao José Newton Teixeira, que organiza a voz, a música e os bits, bytes e megabytes desse programa. E eu não vou deixar de recomendar fortemente o documentário Caminhos de Itapeva, realizado pelo programa Pet Bill da URGS, com depoimentos de cientistas e da comunidade protetora do Parque de Itapeva, e que conta com a trilha sonora do talentoso Marco Aurich. Lá no YouTube, tá? Buenas, então, daqui me vou, mas só me vou porque aqui me acho. E porque aqui me acho, semana que vem, aqui estarei. Então tá, me fui. Tchau, tchau.